Meu irmão, minha irmã em Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus juntos, tá certo? Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não deixe de se inscrever, inscreva-se, curta nossos vídeos, compartilhe com os amigos no Facebook, WhatsApp, nas redes sociais, com as pessoas que você conhece. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Muitas pessoas, eu fiz um vídeo há algum tempo atrás sobre a questão da carne de porco, da alimentação, como a gente conhece, alimentação kasher, da alimentação levítica, alimentação pura, lá em Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, e nós temos evidências onde eu falo nesse vídeo. Você pode entrar no meu canal aí e assistir o vídeo A Carne de Porco Novo Testamento. Nós temos evidências que apontam que esta alimentação, onde faz separação de animais puros e impuros, já existia antes de Levítico 11, tá certo? Mas o que acontece? Quando eu fiz este vídeo, e esse vídeo tem circulado aí nas redes sociais, né, com o intuito de estudar a Palavra de Deus com os nossos irmãos em Cristo, muitas pessoas, ao não concordarem, elas citam 1 Timóteo capítulo 4. E elas citam 1 Timóteo capítulo 4 como se 1 Timóteo capítulo 4 estivesse dando o aval para que pudéssemos comer carne de porco e outros animais que eram proibidos na lei levítica. Veja, eu estou aqui com minha Bíblia. Eu queria ler este texto com vocês e fazer um breve comentário. 1 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler do 1 ao 5. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem repartidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja, as pessoas me citam esse texto com muita frequência para dizer que este texto nos dá aval para comer carne de porco, enfim, e outros alimentos como camarão, alimentos que eram considerados imundos no livro de Levítico, ok? Só que acontece uma questão. Ao as pessoas citarem esse texto, elas ignoram totalmente o contexto histórico em que o texto está inserido. Elas ignoram totalmente um contexto em que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, para Timóteo, que seria o pastor da igreja de Éfeso, com um propósito de alertá-lo e também de levar instruções a ele com respeito a grupos religiosos que existiam na época deles. E que grupo seria esse? Esses grupos seriam os gnósticos. Os gnósticos, para aqueles que não sabem, era uma mistura de religiosidade judaica com doutrinas gregas. Ou seja, eles faziam uma diferença entre o material e o imaterial. Então, logo, o corpo material não era bom e o espírito sim, mas para purificar o corpo material, eles pensavam que se você se abstesse de carnes, do casamento, relações sexuais, você estaria se tornando mais puro, porque você não estaria alimentando a carne, ou seja, os desejos pecaminosos. Mas veja, inclusive o Dr. William Barclay, ele vai fazer no seu comentário, inclusive deixe-me pegar a página aqui, página 107, o Dr. William Barclay diz o seguinte: os hereges de Éfeso estavam propagando uma heresia com consequências muito definidas para a vida. Como já vimos, estes hereges eram gnósticos.
E a essência do gnosticismo é que o espírito é totalmente bom e a matéria totalmente má. Uma das consequências desta heresia era que havia aqueles que pregavam que o corpo era maligno, que tudo o que tinha a ver com o corpo, todo instinto e função física são maus, que até as coisas mais belas do mundo deveriam ser abandonadas e desprezadas. Nisto, Éfeso produziu dois erros bem definidos. Estes hereges insistiam em que os homens dentro do possível deveriam abster-se de comer, porque a comida é algo material e maligno. A comida alimenta o corpo e o corpo é maligno. O que é pior, insistiam em que o homem deveria abster-se do casamento, porque o corpo é maligno e as os instintos do corpo também o são e devem ser supridos por completo, né? Devem ser suprimidos por completo. Então veja, William Barclay, quando ele contextualiza o texto, ele põe em seu contexto histórico, ele entende que aqui Paulo está falando para gnósticos, ou seja, os gnósticos eles pensavam que a matéria era má, como eu já havia falado anteriormente, então tudo o que alimenta a matéria deveria ser cortado. Então em nada o texto tem a ver com a alimentação levítica. Outro comentário, no comentário da editora Vida, no comentário da editora bíblica, cujo o organizador é o Dr. F.F. Bruce, diz assim, abre aspas, e aqui é a página, deixa-me pegar aqui, página 2057 do comentário da editora Vida, diz assim: a forma específica de erro a que conduzem seus ingênuos seguidores é um falso ascetismo. Provavelmente isso reflete a heresia gnóstica, que considerava a matéria intrinsecamente má e que encontrava expressões específicas na recomendação de se evitar o casamento e de se abster de determinados tipos de alimento. Então veja, o comentário aqui, ele vai continuar falando um pouquinho sobre isso, ele vai na mesma direção. Outro comentário importante eu tenho aqui na minha mão, esse livro aqui, Janelas para um Novo Testamento, escrito por um teólogo batista, né, Enéas Togni e João Marques. Então esses dois teólogos batistas, eles vão fazer um comentário aqui sobre o texto de Timóteo, e eu vou pegar aqui para ler para vocês. Aqui. Ele diz assim: as epístolas pastorais, está na página 245, as epístolas pastorais combatem vários erros doutrinários. Nessa epístola é difícil identificar o erro ou erros combatidos, mas há algumas indicações, pois havia quem quisesse ser mestre da lei, baseando em mitos de genealogia hierárquicas gnósticas, a tendência ao ascetismo que proibia o casamento e a ingestão de alimentos, aqueles que diziam que a ressurreição já ocorrera, e a admiração a um conhecimento assim falso chamado início da presença de ideias gnósticas. Então, esses dois teólogos aqui, ao eles comentarem, esses dois teólogos batistas, esse livro aqui é publicado pela editora Pelagnos, eles chegam à mesma conclusão, que é até difícil de falar dos erros que existiam ali, mas pelo que o apóstolo está falando ali, se identifica uma heresia gnóstica. Ou seja, quando o apóstolo fala em Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, ali ele está falando aos gnósticos, e não tem nada a ver com a alimentação levítica, não tem nada a ver com comer carne de porco, com nada.
O problema ali é que os gnósticos diziam que o homem não deveria se alimentar, para não alimentar o corpo, e não deveria se casar por causa para não alimentar também os desejos da carne, para não saciar os desejos da carne. Então Paulo vem e diz: não tem nada disso. O homem deve se alimentar porque tudo que Deus criou é bom. E ele fala esse tudo no contexto do gnosticismo e não tem nada a ver aqui com a lei levítica. E ele vai dizer se pela oração é santificado e pela palavra. Ou seja, tudo que Deus criou é bom para a alimentação se é santificado pela oração, mas não só pela oração, também pela palavra. Ou seja, se a palavra não santifica algo, logo isso não deve servir de alimento para um filho de Deus. E logo, como eu demonstro no meu vídeo anterior, a carne de porco no Novo Testamento, determinados tipos de alimentos não são autorizados ao Filho de Deus, porque são considerados imundos. Então, nós não podemos usar, esse texto não é lícito usar esse texto de 1 Timóteo capítulo 4 para falar que a carne de porco é autorizada. Nem de longe Paulo está falando da carne de porco e de alimentos imundos, mas sim do gnosticismo. Ele está refutando uma doutrina herética gnóstica. Então, meu amigo e minha amiga, este texto não serve para isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você possa compreender e lembrar sempre de uma coisa: é muito importante conhecer o contexto histórico de um texto para que nós não tiremos o texto fora de seu contexto histórico, porque quando nós tiramos o texto fora de seu contexto histórico, nós vamos fazer coisas esdrúxulas com o texto. Por exemplo, quando eu falo desses assuntos, frequentemente as pessoas me citam 1 Coríntios capítulo 10, se eu não estou enganado, é o verso 25, que fala: comei de tudo que se vende no mercado. Veja, amigo, ali Paulo está falando de um contexto específico. Porque no mercado romano, muitos sacrificavam as carnes aos ídolos, os animais que eram vendidos no mercado eram sacrificados aos ídolos, lá no culto. E depois eles eram trazidos e vendidos no santuário. E muitos dos crentes da igreja de Corinto não se alimentavam daquela carne pensando que estariam pecando. Inclusive, nesses embates, Paulo vai dizer que o ídolo não é nada. Então, quando Paulo fala para eles comerem de tudo que se encontra no mercado, Paulo se refere a alimentos sacrificados a ídolos. E não tem nada a ver com carne de porco, nem com alimentação levítica. Por exemplo, esse é um exemplo bem simples que eu estou dando. Não se pode ignorar o contexto histórico. Então, quando nós pegamos um texto bíblico, nós devemos fazer algumas coisas com esse texto bíblico. Perguntar o que esse texto queria dizer originalmente, primeiramente. E para mim saber o que o texto queria dizer originalmente, eu preciso ir ao contexto histórico daquela época. Descobrir a quem Paulo falou aquilo, por que falou aquilo, em que situação Paulo se encontrava quando falou aquilo, ou qualquer profeta, ou qualquer outro apóstolo. Ok? E aí eu vou analisar o texto dentro do seu contexto histórico, para que não tenhamos problemas interpretativos e formemos doutrinas de homens, mas sim que tomemos a posição bíblica, a posição correta, que é ao lado da palavra de Deus, de acordo com o seu contexto social, com o seu contexto político, com o seu contexto histórico. Porque senão nós podemos fazer coisas gravíssimas com o texto sagrado. Fique em paz, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo.